Então vamos lá, gente. A começar que nós devemos sim nos preparar quando temos em mente uma profissão a seguir, quando a gente tem em mente algo que a gente quer fazer. Por exemplo, eu não me formei tecnicamente, profissionalmente, em uma determinada profissão, mas eu gosto muito de ensinar, seja lá qual for o tipo de assunto. Não falo de forma pedagógica, eu falo realmente assim, eu gosto de ensinar coisas novas, eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem, a resolver seus problemas. Então, eu tive que estudar coisas relacionadas a isso, como por exemplo o coaching. Eu sigo várias pessoas que fazem coaching, eu já estudei várias coisas sobre coaching, eu estudo várias coisas sobre desenvolvimento pessoal, eu estudo muito sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre como se relacionar, sobre várias coisas. Mas tudo isso voltado para essa paixão que eu tenho, que é ensinar. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta mais de coisas de construir algo, então você tem que procurar coisas que te direcionem para isso. Construção, engenharia. Não quer dizer que você gosta, sei lá, de dirigir carro e você vai ser um pedreiro, estudar para pedreiro. Então, não faz sentido. Você tem sim que igualar os seus requisitos, suas competências, o que você precisa ter para executar determinada função. Então, e além disso, gente, eu não quero que fique uma coisa confusa, tá? Que você precisa ter várias coisas para começar a trabalhar. Não tô falando isso. Tô falando que você tem que ter o mínimo. Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Se eu quero ser uma pessoa de grande influência, se eu quero ajudar muitas pessoas, muitas vidas, se eu quero transformar muita gente, eu tenho sim que me capacitar para isso. O que é que eu faço? Mas Carol, o que é que eu faço para chegar lá? Sei lá, eu tenho o sonho de ser um engenheiro, um arquiteto, um construtor. Então, mas o que é que eu faço? Então, aí que vai entrar o seu comprometimento, o seu planejamento e os seus hábitos. Se você é uma pessoa que quer alcançar grandes coisas, então você tem sim que ter hábitos precisos, bem planejados e bem executados, tá bom? Então, eu, por exemplo, tomei uma decisão de ser uma pessoa mais saudável. Eu comia muita porcaria, eu comia muita besteira e eu justificava essa minha falta de saúde, essa minha falta de comprometimento com a alimentação. Eu justificava isso, mas porque eu não tinha isso quando eu era criança. Se eu não tinha, que bom, né? Eu não desenvolvi muitas doenças que muitas crianças que hoje em dia têm essa facilidade de comer besteira desenvolvem. Então eu parei de justificar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu sempre justificava quando eu comprava besteira, essas porcarias que a gente vê por aí, que só prejudicam a nossa saúde. Eu sempre justificava dizendo, mas vou comer dessa vez, mas quando eu era criança eu não tive, mas quando eu tinha tal idade eu não pude comprar isso. Então eu justificava muito isso. E é errado você justificar fazer uma coisa errada porque você não fez quando criança. Se você não fez como criança, seu tempo de criança já passou, tá bom? Então eu comecei a encarar isso de uma forma mais adulta. Não, eu não preciso comer essas porcarias só porque eu não comi quando eu era mais nova. Que bom que eu não comi quando eu era mais nova. Então eu fui começando a mudar mais os meus hábitos alimentares, como por exemplo, deixar de tomar refri, ainda estou em processo de deixar de tomar, porque é uma bebida muito, mas muito presente na vida de pelo menos nós brasileiros. É uma bebida muito comum, você vê, seja qualquer comemoração anual, sempre tem aquela pessoa que diz, mas quem é que vai trazer o refri? Aniversários, por exemplo, seja lá ceias, seja lá comemorações, sempre vai ter um guaraná, uma bebida adoçada ali no meio. Então é uma bebida muito difícil de você exterminar da sua vida, assim de uma hora para outra. Mas eu estou focada nisso.
Então, deixar de estar comprando muita besteira. Besteira que eu falo, gente, é salgadinhos, bolachas recheadas, biscoitos, enfim, tudo isso que guloseimas, essas coisas, tá bom? Então, assim, eu fui preciso me reeducar, tá bom? Vamos voltar pra gente não perder o foco, falando de trabalho. Ó, quando você é determinado, quando você tem clareza daquilo que você quer, fica mais fácil. Então, se você é uma pessoa que quer ser um construtor, então, pelo menos estude sobre essa área. Não quer dizer que você tenha que fazer uma faculdade disso. Não, mas se capacite para pelo menos conseguir entrar nesse mundo de construções, aprender com os outros, pegar a experiência. Porque, gente, cá entre nós, se você é uma pessoa que, por exemplo, quer trabalhar com vendas e você só quer ficar dentro de casa sem fazer nada, ou você só quer chegar em um lugar onde você já vai entrar em um cargo elevado e que você vai mandar nas outras pessoas, não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Eu já trabalhei como vendedor, como vendedora externa, nas ruas, vendendo lanche. E eu não tinha experiência com vendas. Mas o que eu fiz? Antes mesmo de começar, e todo o tempo que eu passei trabalhando, eu sempre ia lá no YouTube, aqui no YouTube mesmo, ia lá no YouTubezinho, pesquisava como vender lanche na rua, como lidar com o humor das pessoas, como ser um bom vendedor. E, gente, tem gente que tem até uma frase muito polêmica que falam: se nada der certo eu vou vender picolé na praia. A venda, ela não é uma coisa tão fácil, uma coisa que qualquer um consegue fazer, não. Ela também exige muito preparo. Você ser comunicativo, proativo, você ser uma pessoa empática, você ser uma pessoa comunicativa, sorridente, alegre, comprometida. Um termo bem popular usado, desenrolado. Então, você tem sim que ter várias coisas ali que vão te fazer com que você permaneça e faça bem feito o seu trabalho. Então, é o que eu sempre falo, se capacite. Se você não sabe, não quer dizer que você é obrigado a saber. Às vezes a nossa realidade nos leva para um caminho diferente do que a gente gosta, do que a gente quer. Então, mas você tem muitas ferramentas hoje em dia. O que você pode ver, em qualquer lugar que você pesquisar, vai ter um curso, vai ter uma aula, vai ter alguém falando sobre. No YouTube, aqui no YouTube mesmo, gente, isso aqui é uma raridade. Você hoje em dia, tudo que você pesquisar aqui, tem. Tá bom? Inclusive, isso que eu tô fazendo aqui, pode ter várias pessoas que vão procurar e vão estar assistindo aqui como vocês, vão estar assistindo e vão dizer: nossa, cara, isso faz sentido. Entende? Então, assim, tudo isso aqui, tudo isso nos ajuda e muito, tá bom? Ajuda tanto a mim, quanto mais ensino, mais aprendo, quanto a você que não sabia de determinada coisa que eu falei, que agora aprendeu e vai fazer e vai passar para outra pessoa. Enfim, é um eterno transbordo, né? Isso aqui. Então, vamos lá. Para você, de fato, ter sucesso no seu trabalho, para você ter sucesso, ser uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho, ser uma pessoa que está sempre ali, que está sempre levando a empresa, o grupo, enfim, para frente, que está sempre ajudando, somando, multiplicando, tá bom? Eu preciso que vocês entendam uma coisa, que quando você entra em um grupo, uma sociedade, enfim, quando você entra para trabalhar em algum lugar, você não deve se enxergar como um mero funcionário. Pode ter 50 ou pode ter nenhum. Você tem que se enxergar como uma pessoa que vai fazer a diferença. Fulano é bom, que ótimo. Tente ser melhor. Tente ser melhor. Não deixe nas costas de fulano só porque ele é melhor que você. Ou não se sinta: eu sou um pobrezinho porque eu não sei, fulano é melhor que mim. Não, jamais. Você tem sim que se enxergar como a pessoa que vai impulsionar, que vai fazer aquilo dali crescer. Você tem sempre que olhar aquilo com os olhos de dono ou dona. Eu sempre faço isso em tudo que eu me comprometo a fazer. Eu sempre dou o meu máximo, Eu pego aquilo dali e enxergo com o olho de dono, de dona, quer dizer. Eu enxergo aquilo dali, eu tenho que fazer isso acontecer independentemente de qualquer coisa. Eu não paro para pensar a questão de salário, isso é consequência. Mas eu
olho assim, cara, eu vou pegar isso, pronto, vou fazer isso aqui crescer. E, gente, essa visão, essa mentalidade, esse pensamento é o que vai fazer você ser uma pessoa que realmente eleva ali as expectativas, que realmente eleva o nível que tá ali para fazer acontecer, tá certo? Então, não esqueça, você tá ali para fazer a diferença. Você não tá ali para ser só mais um. Você tá ali para realmente fazer aquilo fluir, aquilo exponencializar, prosperar, tá certo?